Salve, salve moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende do horário que você está assistindo a esse vídeo aqui no canal. Você tem dificuldade em resolver questões que englobam a crase? Você sabe como é formada a crase? Se você está nesse nicho, então fica comigo, que após a vinheta eu vou falar sobre esse assunto. Salve, salve galera, belezinha? Professor Evandro na área mais uma vez. E agora, para encerrar essa sequência de questões dessa prova Public Consult que foi realizada agora em julho de 21. Moçada, questão essa agora, a última, que vai englobar para a gente o uso da crase. Mas antes de começar a falar nisso, e aquele acordo que nós sempre fazemos no início? Você já se inscreveu aí no canal? Já colocou aquele joinha maroto? Ativou o sininho para as notificações? Se sim, vamos lá. Você sabe como é que funciona a crase? Moçada, a crase, tem gente que fala, nossa, são várias regras. É isso, é aquilo, é masculino, é feminino, é pronome. Então veja, claro que existem casos específicos aí que valem a pena você identificar. Mas no básico, no geral, como é que funciona a crase? Funciona assim. Eu preciso de um termo regente, e esse termo regente pode ser um verbo ou pode ser um nome, mas esse termo regente ele tem que necessariamente exigir a preposição a. E o termo regido, que é aquele que aceita essa regência, ele necessariamente tem que aceitar o artigo a. Então existem alguns macetes, por exemplo, que você diz assim, né? Diante da maioria dos pronomes, crase passa fome. Por que crase passa fome diante da maioria dos pronomes? Porque a maioria dos pronomes repelem o artigo. Então, mesmo que eu tenha a exigência da preposição, eu posso não ter a presença do artigo. E aí você vai ver que nome masculino não aceita crase, que verbo no infinitivo não aceita crase e assim sucessivamente, ok? Enfim, a crase essencialmente vai necessitar de dois as, o a preposição e o a artigo. Mediante isso, vamos dar uma olhadinha lá na questão, ver o que a gente consegue aí já resolver logo de início, né? Depois dessa explanação aí feita por nós, beleza? Vamos lá. Moçada, uma questão simples aí também, mas agora, né, já vai trabalhar a ideia ali da crase. Ele fala assim, ó, quais as formas que completam pela ordem? Então, interessante, né? Pela ordem, ou seja, assim como aparecem, tá? As lacunas da frase. Não tendo podido ir. Opa, vamos destacar esse verbo aqui, ó. Nós já discutimos esse verbo aqui em questões anteriores dessa mesma prova. Quem vai, vai a. Então, o verbo ir, ele exige, ele é o regente dessa frase. Aquilo que eu estava falando, o regente. E o que ele rege? Ele rege a preposição a. Quem vai, vai a. E aí, moçada, a gente tem um macete para saber se a palavra que está vindo após ali aceita ou não o artigo. Você fala assim, ó, quem vai à escola, volta da escola. Quem vai à volta da tem artigo. Porque eu poderia dizer assim, ó, foi a Guaratinguetá, tá vendo? Foi a Guaratinguetá. Esse é sem crase. Por quê? Porque embora eu tenha o verbo ir exigindo a preposição a, Guaratinguetá não aceita o artigo a, porque quem vai a Guaratinguetá volta de Guaratinguetá. Então, quem vai a volta de não tem artigo. A gente costuma dizer assim, ó, quem vai a volta da crase a, quem vai a volta de crase para quê? Beleza? Nesse caso, quem vai à escola volta da escola. Então, aqui eu teria um a craseado. É o a, primeiro a exigido pelo verbo ir e o segundo a aceito pela escola. Então, a fusão desses dois as gerou para a gente uma crase, ok? E aí vem prometo assistir. Quem assiste, aí vem aquele contexto do estudo, né, moçada? Aqui a gente já está falando do quê? De regência verbal. O verbo assistir no sentido de ver, do sentido de presenciar, ele é VTI. O que é VTI? É verbo transitivo indireto. Então aqui o regente é o verbo assistir no sentido de ver. Olha lá, ó. Olha o olhinho aí, ó. É o assistir no sentido de ver. E o assistir no sentido de ver como regente, o que ele pede? Ele também pede a preposição a. E como ele também pede a preposição a, o que vai acontecer aí pra gente? Opa, eu já tenho o a do verbo assistir. Agora veja,
Quem vai às aulas, volta das aulas. Quem vai às, volta das, crase A. Então, aqui vai receber um as, porque são as aulas, junto com a crase. Então, eu vou ter o que aqui? Aqui eu vou ter o a exigido pelo verbo assistir, mais o as, que é o artigo que está vindo ali com as aulas. Então, matou, morreu Neves. Nós temos aqui a alternativa Charlie. Deixa eu subir um pouquinho aqui para identificar a alternativa D e a gente vê que a única possível por essa regência fornecida aqui é a alternativa Charlie, né? Embora a primeira tenha crase, a segunda aqui na letra A não tem, está errada. As duas sem crase não é possível e a primeira sem crase não é possível, a segunda sim, com crase, ok? Beleza, moçada? Tranquilidade? Mas aquilo que eu falo para vocês. Vamos dar uma olhada na fonte bibliográfica lá desse concurso para a gente não ficar com nenhuma dúvida. E aí, quando eu falo em fonte bibliográfica, nós já até viemos para cá. É aquela fonte que eu achei um pouco confusa. Mas depois que você vai navegando, você vai pegando o jeito, beleza? Bom, moçada, você vai vir aqui então em disciplina, gramática, e ao clicar aqui em gramática, você vai procurar o assunto que a questão está abordando. Que assunto é esse? Então vamos lá, vamos descer aqui, classes de palavras? Não, o assunto aqui é crase. Vamos clicar em crase e ver os casos que ocorrem aí a crase. Então no primeiro momento eu tenho essa definição daquilo que a gente já conversou, que eu preciso de um termo regente, exigindo a preposição a e um termo regido que aceita o artigo a. E aí ele vem com exemplos, principais casos, tá? Dicas para que você então saiba aplicar corretamente a crase. Bom, eu vou chamar a atenção aqui para dois assuntos que eu acho interessante que estão bem abordados aqui. Primeiro, esse emprego da crase com a palavra casa e a palavra terra. Sempre tem concurso. Então é bom dar uma olhada no assunto que está versando isso aqui. Outra, pronome demonstrativo de terceira. Aquele, aquela e o aquilo. O que a gente já aprende com esses pronomes? Que eu já tenho o segundo a, do aquela, do aquele e do aquilo. Aí você vai me dizer, pô, mas não são... Aquele não é masculino, não é proibido crase diante masculino? Sim, mas no caso demonstrativo de terceira eu já tenho o a que eu preciso. Então eu só necessito, para que ocorra realmente a crase com esses pronomes demonstrativos, o regente exigindo a preposição a. Dá uma lidinha aí que vai ficar bem explicadinho, você vai entender. Outra coisa... eu achei interessante, você vai descendo aqui, ó, tem aqui, ó, casos especiais e facultativos do uso da crase. Moçada, muito interessante dar uma olhada nisso aqui. São principais casos aí facultativos. O que é um caso facultativo, né? Se eu colocar crase tá bom, se eu não colocar para aquele mesmo assunto tá bom também. Então isso é interessante. Belezinha, moçada? Tranquilidade? Joinha então, moçada. Tamo de volta aí. Encerramos então mais um processo aí relacionado a essa banca Publiconsult. Eu espero ter abordado os principais aspectos dessa prova e se você está gostando desse tipo de resolução, se você acha que ele está resolvendo aí para você, vamos fazer aquele acordo maroto aí, ó. Se inscreve aí no canal, coloca o joinha, ativa o sininho para as notificações te avisarem aí toda vez que eu postar um vídeo novo no canal. Beleza, moçada? Tranquilidade? Bom, eu me despeço, ó, mais uma sequência de questões aqui. Que Deus abençoe vocês, bons estudos. E vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, fiquem com Deus.